Boa noite! Estamos aqui para começar mais uma edição do TV Ambiental. Eu sou a Júlia Carvalho e hoje receberemos em nosso programa a convidada Estela Santos, fundadora do grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. Poemas. Bem-vinda, Estela. É uma honra ter você em nosso programa. Eu que agradeço o convite de poder mostrar o nosso trabalho e a nossa visão sobre os impactos da mineração na biodiversidade. Então, hoje o nosso tema é mineração, impactos ambientais, biodiversidade e consumismo. Alguma relação? Para começar, gostaria de que você nos contasse um pouquinho sobre o grupo. Então, o Poemas ele surgiu a partir da necessidade de compreender o papel social, econômico e ambiental da extração mineral em escala local, regional e nacional. Assim, a gente usa poemas, para discutir e avaliar os impactos em ambientes naturais decorrentes das atividades sociais ou econômicas, no caso, a mineração, e considerando os interesses contraditórios. Quando a gente fala esses interesses contraditórios, a gente está se referindo ao consumismo. Interessante o uso do poema para debater questões tão importantes na sociedade. Temos aqui um vídeo que vocês produziram para mostrar um pouquinho de como abordam os poemas. Vamos assistir? Vamos sim. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Muito impactante, Estela. Parabéns pelo trabalho do Poemas. Gostaria de saber qual a mensagem que o poema Lira Itabirana possui. Olha, o poeta ele é um dos maiores nomes da literatura brasileira, Então ele critica a cobiça por trás da mineração, sem respeito ao meio ambiente e à comunidade. Então o poema ele é um dos vários que o Drummond escreveu, denunciando essa mineração predatória. Assim, a Lira Itabirana, que a gente acabou de ver, ela tem versos curtos, diretos, então busca inspiração nas quadras da poesia popular e faz uma comparação entre a atividade mineradora incessante e lucrativa e a dívida eterna do país, pouco aplacada mesmo com as toneladas de ferro exportado. Fico impressionada como o Drummond já estava à frente do seu tempo, mesmo tendo feito o poema em 1984. Pois é. E esse poema, ele fala sobre a cidade de Itabira, que foi onde o Drummond nasceu, fala do Rio Doce, fala sobre a Vale, e não tem nada de profético nele. É que diferente do Drummond, as pessoas elas não prestam e nem prestaram atenção
no impacto ambiental e social que a mineradora causa. Isso fica muito claro, pois ninguém falava desse poema até acontecer os crimes ambientais em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Depois desses crimes ambientais, esse poema e os outros do Drummond, eles, tipo assim, circularam nas redes muito frequentemente. Aproveitando que entramos nesse assunto sobre o rompimento das barragens, como você disse, gostaríamos de apresentar um vídeo que circulou na rede mostrando o caminho da lama e os impactos na biodiversidade que aconteceu em Mariana e região, assim como você falou. A partir desse vídeo, podemos problematizar algumas questões muito importantes. Em 5 de novembro de 2015, duas barragens de mineração se romperam em Mariana, Minas Gerais. O desastre ambiental é um dos maiores da história do Brasil. Vilas inteiras foram devastadas, milhares de vidas destruídas. E o Rio Doce, o maior da região sudeste, foi totalmente contaminado por resíduos sólidos. Esse crime contra a humanidade e contra a natureza é decorrente da negligência e inoperância da mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP Billiton e demais autoridades. Sobraram 500 metros de água limpa entre a nascente e a área da mineradora depois do rompimento da barragem que gerou o maior desastre ambiental da nossa história. Foram 60 milhões de metros cúbicos de resíduos. Ao todo, 120 nascentes foram soterradas. A lama percorreu 943 quilômetros, causando um impacto ecológico sem precedentes. A passagem da lama fere um delicado equilíbrio natural. A perda de transparência da água e o material em suspensão no rio matam as plantas que dependem da luz para fazer a fotossíntese. Sem oxigênio, a vida não resiste. A lama mata também os micro-organismos que purificam a água. Várias espécies de peixes sofreram com o desastre. O surubim do Rio Doce, o lambari, o andirá, o cucimbá do Rio Doce, o acará-topete, a piaba vermelha e o timburé. Outros animais foram afetados ao longo do leito. Capivaras na região de Santa Cruz do Escavado, lontras em Resplendor, patos selvagens e garças em Colatina, e em Regência, distrito de Linhares, no Espírito Santo, há tartarugas gigantes em risco. A lama de rejeito minerais afetou aproximadamente 1.000 hectares de áreas de preservação permanente nas margens dos rios. Locais com maiores altitudes que agricultores e quilombolas usavam para cultivo foram atingidos, impedindo as atividades essenciais para a vida das comunidades ribeirinhas. Os índios Krenak, uma das tribos que ocupam a bacia do Rio Doce, por exemplo, têm o rio como uma entidade sagrada. Para eles, o rio é fonte de vida. Com a catástrofe, parte da cultura desses povos foi anulada. A enxurrada de lama tóxica que contém metais pesados como chumbo e minério de ferro chegou à foz do Rio Doce no Espírito Santo e invadiu o mar. A costa capixaba, por onde a lama saiu, é considerado um dos maiores redutos de biodiversidade marinha do Brasil, e o impacto desse desastre pode ser irreversível. Você já tinha assistido esse vídeo, Stella? Já sim, né? Ele é um vídeo com um potencial muito bom, pois o tempo todo ele deixa claro o quanto o rompimento da barragem ela pode devastar o meio ambiente e a biodiversidade de toda a região.
Exatamente. Estela, agora vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Vamos sim. Agora a gente vai para a primeira pergunta. Por que a privatização da Vale é muito criticada? Muito boa essa pergunta, porque se a gente for pensar, a privatização da Vale, ela é alvo de muitas críticas e polêmicas, né? Que se referem a acusações de propina durante o leilão, vícios no edital de venda e subvalorização. Desde o início, a privatização da Vale, ela foi prejudicial aos cofres públicos e ao país, porque a empresa ela foi vendida em 1997 pelo governo do Fernando Henrique Cardoso por 3,3 bilhões, mas ela valia 100 bilhões. Então, além da perda financeira, a privatização ela destrói o meio ambiente e também é prejudicial para a classe trabalhadora e as comunidades que vivem em torno das barragens. Então, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Se a mineração é tão impactante, por que é tão importante para a economia do país? Olha, no caso do Brasil, a atividade ela se torna grande protagonista por causa do potencial do solo nacional. Então, assim, a mineração é um dos setores básicos da economia brasileira. No caso do minério de ferro, ele é a matéria-prima para a fabricação do aço, então é base de diversas indústrias, ou seja, ele está presente em tudo que temos. Assim, a gente também entra num assunto muito importante que é o consumismo exagerado das pessoas, que é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade. Isso vem sendo motivado tanto pelo impulso ou desejo de comprar, como tem um grande estímulo também do capitalismo, uma vez que o próprio sistema está viabilizando o consumismo por ser uma fonte de lucro. Então é interessante. Então, cada vez mais a gente vê que isso está sendo estimulado nas pessoas. Então, muito obrigada aos nossos telespectadores que mandaram as perguntas para a Estela responder. Então, novamente, Estela, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar também o Grupo Poemas por buscar mostrar de forma crítica e reflexiva para a população a relação entre mineração, impactos ambientais, biodiversidade e consumismo. Que isso, nós que agradecemos esse espaço aqui para mostrar o nosso trabalho, a nossa luta. Imagina. Agora fiquem com notícias e charges que nos fazem refletir sobre o que conversamos na entrevista de hoje. Até o próximo programa, pessoal. Tchau! Tchau, gente. Muito obrigada.